organização política? É minha. O último, eu vou responder sua pergunta depois, então, tá? Eu ia falar sobre você falou sobre a questão de foco, eu vou responder depois. Cara, a gente falou muito ostensivamente no Papo de Mestre sobre política, né? O Baal deu um spoiler do que eu ia falar agora há pouco, um pouquinho, na hora que ele falou sobre a questão de política. Porque, assim como a economia molda as características da cidade, a política também, né? A gente explorou ostensivamente os modelos de governos políticos e os impactos que isso pode ter numa nação. E eu diria que existem alguns sistemas de governo que vão ter mais impacto em campanhas urbanas do que em outros tipos. Então, em geral, o modelo de organização política do seu cenário pode ajudar a justificar ou mesmo criar as condições para você ter determinados desafios em conta. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, porque eu deitei falação. Quanto mais rígido e hierarquizado for o seu sistema político, maiores as chances dele gerar corrupção, injustiça e exploração. Isso é um fato histórico a essa altura do campeonato. Então, se você monta uma cidade que tem um magistrado, um prefeito, um nobre, então você faz uma coisa maior, um reinado, né? Um rei, por exemplo, que tem muito poder como governante, é bem provável que em determinado momento ele se corrompa. E que ele comece a tomar decisões personalistas que beneficiam ele mesmo, ou parentes, ou amigos, ou aliados, etc. Então faz sentido que você comece, e o Warhammer é um excelente exemplo disso, porque ele incorporou isso nas próprias classes. Você comece a ter agitadores, você comece a ter pessoas que querem protestar contra aquilo, que querem enfrentar o sistema, que é uma coisa parecida com o que aconteceu no mundo real. Assim, quando os grandes movimentos contra o feudalismo surgem das cidades, que eram pessoas que já estavam saindo do sistema, já não estavam trabalhando no modelo de servidão feudal. E eles vão enfrentar eles vão querer enfrentar esse sistema, eles vão querer estimular as pessoas a questionar isso. Então, quanto mais rígido for o seu sistema político, maiores as chances, por exemplo, de você ter tentativas de revoltas populares. E aí você já tem um cenário, que é o que acontece se os seus jogadores, os personagens dos seus jogadores chegam. Obrigado, Lúcio, lembrou dos grupos. Se os personagens dos jogadores chegam numa cidade que está à beira ou acontecendo uma revolta popular. Pronto, ele já tem que escolher um lado. Ou eles estão do lado do povo porque eles acham que a causa é nobre, mas aí o paladino já vai falar, pô, peraí, o cara lá tem o direito real, o cara, ou então, este nobre governante aqui foi escolhido pelo rei para ser, tipo, não faz sentido fazer esse confronto. Você já tem um cenário derivado diretamente da organização política daquela cidade. E o cara fala assim, eu não votei nele. Exatamente, mulheres entregando espadas em lagos não são uma forma de escolher um representante. Do outro lado, se você pensa, por exemplo, que sua organização política, você tem uma cidade com um conselho, uma república, um conselho mercantil, alguma coisa do tipo, normalmente você vai lidar com conflitos políticos que são resolvidos mais na linha de intriga, negociação. Isso já abre espaço para aventuras mais sociais. Às vezes vocês vão ter que, tipo, nossa, quando a gente chegou na cidade, a gente chegou e fez um favor pro nobre tal. Isso foi bom, a gente ganhou a reputação com ele, mas ele é inimigo político do outro nobre. A gente não precisa falar de D&D, você pode fazer uma campanha do cordel tô falando do cordel do Sol Encantado porque eu recebi o material digital e tava lendo essa semana. É maravilhoso. E você, pronto, você já tem um inimigo político. Não, a gente chegou e fez um favor pra família Gonçalves. Pronto, agora a família Peçanha odeia a gente. Porque a gente fez um favor, a gente é aliado dos caras. E agora a gente vai ter problema. A gente não consegue comprar no comércio dos Peçanha, a gente não consegue ficar no hotel dos Peçanha. O jagunço do Peçanha passa e olha feio pra gente. Então, assim, esses cenários já podem acontecer. O Eldark citou assassinato. Se você elaborar um cenário em que você tem mais violência, você vai ter espionagem, você vai ter assassinato por encomenda. Então você já abre espaço para, às vezes, fazer uma campanha que envolve um heist, traição. Então você tem um cenário para fazer uma campanha de heist, tem um cenário para fazer uma campanha de investigação. Então, assim, o modelo político ele funciona para os dois lados de uma construção de aventura. Ele pode ser a origem para os seus plots, ou seja, a organização política gera conflitos e desafios. Como você pode ser, o seu objetivo pode estar relacionado a isso. O seu objetivo pode ser, a gente vai aderir à revolta popular, a gente quer mudar o sistema, a gente quer derrubar o rei, a gente quer derrubar o nobre. Entendeu? Não, a gente vai juntar o nobre, a gente quer acabar com a revolta, a gente vai atrás do cabeça do movimento para resolver isso de uma vez. É uma escolha que você pode fazer, a gente quer manter o status quo. Pode ser também, entendeu? Mas de qualquer forma, a organização política da cidade, do feudo, e em geral, isso é muito mais relevante em campanhas urbanas, é certamente um fator que é muito relevante em qualquer campanha, nesse sentido. Essa questão política aí, ela gosta, estava citando a questão do paladino, de falar o direito do rei, o direito divino, etc. Você pode aí abraçar basicamente todas as outras classes usando diferentes organizações políticas sociais. Tipo, as guilda de ladrão, por exemplo, você já vai diretamente lidar com os personagens ladinos, às vezes o bardo, ou outro tipo. Aí guilda de artesãos, você pode lidar ali com artífice, com um mago, ou com outro tipo. A guilda dos artistas mesmo. Pessoal que fica cantando notícia na rua. Ou seja, todo esse tipo de organização derivada de guildas e sindicatos
são derivadas de condições políticas em que eles precisam lutar pelos seus direitos ali, lutar pelas suas vantagens políticas ou por algum tipo de benesse para poder conseguir que o seu negócio prospere. No Warhammer mesmo, no próprio Bezdreich, primeira cidade que os meninos jogaram, tem várias guildas diferentes. Tinha a guilda dos barqueiros, tinha a guilda dos maçons, tinha a guilda do pessoal de herbalismo lá, de uma parte mais relacionada a médico e alquimista. Então, todas elas têm seus interesses próprios e que você pode juntar todos esse caldeirão de questões aí e colocar que, às vezes, a guilda dos ferreiros anões é inimiga da guilda dos ferreiros élficos, por exemplo. Então, disso já gera, assim como o Marcelo citou a questão do cordel do sol encantado, um embate, onde você vai ter que tomar, às vezes, uma posição, e aí, se você tiver essas raças na sua mesa, isso também já vai influenciar, talvez, na tomada de lado que os jogadores vão ter, e isso faz com que movimente ainda mais uma aventura urbana, né, conforme a gente está falando aqui. Teve uma outra questão também que a gente viu, principalmente no Verde Púrpura, quando a gente chegou depois na Forja da Manhã já não tinha tanto, que é questões de organizações políticas, sociais, de exclusão. Quando a gente chegou em Healing pela primeira vez no Verde Púrpura, existia a Liga Anti-Goblinoides, que foi um dos motivos que um dos nossos jogadores era Goblin. Então a gente chegou na cidade e falou assim, aqui a gente não gosta de Goblin. Falou, galera, tamo indo embora. A gente nem ficou na cidade, nem dormiu na cidade, basicamente. Porque, tipo, não faz sentido a gente ficar aqui, porque a galera aqui é meio esquisita, sabe? Então isso também pode dar características muito marcantes pra sua cidade. Pessoal, aquela cidade lá ninguém vai, porque aquela cidade ali é a cidade de Tiflin. E só vive ali a galera dos cantos dos Tiflins ali, então é proibido qualquer outra pessoa que não seja Tiflin entrar. Então, com isso, você pode criar vários tipos de situações políticas que fazem com que ou excluam, ou incluam, ou lutam pelos direitos, fazem qualquer tipo de movimentação que vai gerar um dinamismo maior na sua aventura, na sua história. Eu também que a organização política, ela reflete e molda a organização do poder. Então, você distribui os pontos de importância na sociedade através da sua organização política. Quem manda? Quem está abaixo dele? Quais são as funções? O que eles fazem e como eles fazem? Como que você sobe ou desce nessa hierarquia? Quando você estabelece isso daí, você acaba moldando a própria cidade. Por exemplo, é uma cidade onde tem o Palácio do Rei. Então você tem uma fortificação central, onde ali vai morar o rei e a boa parte dos principais nobres parentes do rei. Em volta dele você tem um forte, junto desse forte você tem uma cidadela, e junto da cidadela você tem a cidade. E depois da cidade você ainda tem fortificação com defesas. Quem são as pessoas de influência? Onde é que fica o quartel? Onde é que ficam os pontos de importância? Não. Essa cidade não é uma cidade onde o rei mora. É uma cidade normal, uma cidade onde você tem um prefeito. Mas esse prefeito, ele é mandatário de um barão. Então ali você já tem uma nova organização. Você tem uma prefeitura, você tem um comércio, você tem uma casa de leis, você tem... Então isso tudo vai acabar moldando a sua cidade. Não. É uma sociedade escravagista, é uma sociedade ela é expansionista, então ela vai lá na guerra, captura a galera e traz pra cá, e os escravos são trabalhadores. Eles agora trabalham aqui. Então como é que funciona? Onde é que eles ficam? Como que são tratados? Onde é que são os senhores? E a galera que não é escravo e não é senhor? Ela é o quê? Ela faz o quê? Ela mora onde? Então isso tudo você vai acabar montando a sua cidade lá, inclusive com a geografia, através da organização política. O que eu tenho de importante nessa cidade? O que deve ser defendido? O que não é para ser defendido? O que pode ser mudado? O que não pode ser mudado? O que pode ter acesso de qualquer um? O que não pode ter acesso de qualquer um? E aí você vai montando a sua cidade, vai esquematizando toda a rede urbana e você vai ter um cenário muito rico. Ah, mas eu não sei fazer isso, é complexo demais. Cara, pensa no principal. Quem manda como manda e o restante você vai na lógica. Ah, mas como? Vai estudar, cara. Eu vou citar aqui, vou até anotar, arcabouço cultural. Nossa, acho que é a primeira vez que não sou eu falando. Não, Jesus fala direto também. Jesus fala também, é verdade. Porque você precisa disso. Existiam livros na década de 90, início dos anos 2000, eram os livros que vinham de coleção que você comprava de revista e tudo mais, que trazia sobre cidades e civilizações. Como é que eram montadas as cidades antigas. Era interessantíssimo. Ah, mas onde é que eu vou achar isso? Cara, você tem internet. Procura YouTube, grandes cidades da história. Vai no YouTube, mas evita os vídeos que falam sobre como é que os alienígenas fizeram isso. Ratanabá. Não leia sobre Ratanabá. Assim, ou leia, mas leia como ficção.